Boa noite, sejam muito bem-vindos a esta atividade realizada pela Fundação Logosófica de Florianópolis, que tem a sede na Rua Deputado Antônio do Vieira, 150, no bairro Pantanal. Neste mesmo local também está situado o Colégio Logosófico, com amplo estacionamento, parques em diversos ambientes e uma extensa área verde. A atividade de hoje será coordenada pelas estudantes e investigadoras de logosofia Vera Melim, Luciana Melim Borges e Ana Júlia Fiuza, que estudaram e investigaram um tema de muita relevância e importância para o desenvolvimento da vida e as relações humanas. Então, com vocês agora, Vera Melim. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Vera Melim e eu sou docente na Fundação Logosófica. E também colaboro em algumas atividades com a equipe de professores do Colégio Logosófico em Florianópolis. Profissionalmente, eu sempre trabalhei como professora universitária. E uma das coisas que sempre me inquietou muito nessa atividade profissional foi a atividade de trabalho em equipe. Vocês já pararam para pensar sobre isso? É necessário trabalhar em equipe? É fácil? E qual é o significado dessa atividade? É possível viver sem estar inserido em alguma equipe do dia a dia? Então, que tal revermos esse conceito? Bom, eu fazendo essa revisão, eu me fiz estas e muitas outras perguntas. Por exemplo, que outras equipes eu me vejo inserida, além das do campo profissional? Será que sou só eu que enfrento dificuldades nessa atividade? Há algo que eu possa fazer para que essa atividade cumpra com seus objetivos de forma mais prazerosa? Então, eu quero convidá-los para que nós aprofundemos um pouco mais esse conceito. Eu diria, que tal ampliar a compreensão sobre essa importante atividade humana para si e para o bem coletivo? Bem, vocês sabiam que uma das primeiras propostas da logosofia, para quem quer estudá-la, é fazer uma revisão de conceitos? De muitos conceitos, na verdade de quase todos. E eu, nesse processo de revisão, eu tenho tido a grata oportunidade de comprovar o quanto isso é importante para a minha vida individual e de relação, para a minha superação e até, por que não dizer, para a minha felicidade. Será que a mudança de um conceito muda mesmo as nossas atitudes? Eu tenho constatado que as minhas atitudes, elas se baseiam nos conceitos que eu tenho. Por exemplo, se o meu conceito de liberdade é não obedecer regras, é assim que eu vou agir. Não é assim com vocês? Já pensaram sobre isso? Então, eu posso dizer que eu tenho comprovado que eles, os conceitos, são as causas de todas as consequências da minha vida, sejam boas ou más. Então, entre os tantos conceitos que eu tenho revisado e ampliado com esse estudo, este, o de trabalho em equipe, é um dos que mais me surpreenderam, diante da importância que hoje eu posso ver nessa atividade e que antes eu não via. Eu quero compartilhar um pouco com vocês desse processo de revisão, do conceito que eu tinha, como eu atuava com ele, e de como eu estou ampliando e, com isso, modificando as minhas atitudes nessas atividades de trabalho em equipe.
A primeira pergunta que eu registrei por escrito foi a seguinte: como é que eu posso definir trabalho em equipe? Que conceito eu tenho de trabalho em equipe? Então, eu escrevi o seguinte: trabalho em equipe é uma estratégia que o ser humano utiliza desde a época das cavernas para facilitar um trabalho que, sozinho, demoraria muito a realizar, ou nem conseguiria, e também como uma estratégia de defesa de si e de um grupo. Atualmente, se considera muito importante no mundo do campo profissional e há inúmeros estudos, treinamentos e experiências voltados ao melhoramento dessa prática. E, claro, sempre na busca de melhores resultados. Então, esse não é um conceito errado, mas ele cresceu muito dentro de mim, depois de estudá-lo com mais atenção. Com esse conceito, o que eu tinha, eu me colocava numa posição mais de espectadora, como se fosse algo fora de mim. Sim, era uma estratégia na qual eu muitas vezes tive que me inserir, mas tinha consciência da verdadeira responsabilidade moral e ética. E sem a devida compreensão também sobre a importância para a minha própria vida e superação. Além disso, eu considerava que o trabalho em equipe era apenas o que eu realizava na escola e mais tarde na faculdade, ou no trabalho profissional, como professora universitária. E nessa prática, muitas vezes eu considerei que o que eu fazia era a parte mais difícil, ou era a maior parte. Nunca ocorreu com vocês? Bom, eu também não me preocupava muito em ensinar o que eu sabia. Eu me preocupava em fazer o que eu sabia. Se alguém tinha alguma dificuldade para fazer algo e eu sabia, deixa que eu faço. É mais rápido e eficiente. Além disso, rara vez eu reconhecia com nitidez o real valor da parte ou das partes que os demais faziam. No meu trabalho como professora na universidade, eu observei que a grande maioria, todas as pessoas adultas, também tinham algumas das mesmas dificuldades que eu. E diante dessa realidade, eu sempre pensei que essa atividade, ela merecia ser estudada e praticada no âmbito escolar, vinculado aos conteúdos curriculares, mas desde a educação infantil, dada a sua importância para a vida. E apesar de eu não ter estudado especificamente esse conceito antes, o de trabalho em equipe, eu fui hierarquizando essa atividade. Isso devido a outros tantos conceitos logosóficos que permeiam a atividade de trabalho em equipe e que eu fui revisando com a logosofia. Por exemplo, o de paciência, de colaboração, de respeito e tantos outros que permeiam o bom desenvolvimento de qualquer trabalho em equipe. Entre eles, tem um conceito, o de alegria, que eu comecei a observar. A alegria que eu sentia e sinto na conclusão feliz das atividades realizadas em equipe. Eu também passei a valorizar mais esses momentos. Tem um conselho do autor sobre isso que me chama muito a atenção. E se querem expandir a vida mais ainda, unam a própria alegria à alegria do semelhante. Unam o próprio esforço ao de outros e sentirão, assim, que a vida ganha mais corpo, porque o que os demais sentem, por reflexo, sentirão também. Vamos ouvir agora uma experiência que a Ana Júlia viveu relacionado com esse conselho.
Boa noite a todos. Meu nome é Ana Júlia, eu tenho 20 anos e sou acadêmica do curso de Pedagogia e também sou estudante de Logosofia. No início do ano passado, eu iniciei junto com a minha vida acadêmica a minha primeira oportunidade de ser professora, fazendo estágio no Colégio Logosófico aqui de Florianópolis, em uma turma com crianças de 9 meses a 2 anos de idade. E como essa foi a primeira oportunidade que eu tive em exercer a docência, eu ainda tinha pouquíssimo conhecimento, principalmente prático, sobre ensinar e cuidar de crianças tão pequenas. Já a minha equipe, responsável pela turma, tinha muitos conhecimentos e experiências para me ensinar sobre o que eu tão pouco sabia. E por isso, desde o nosso primeiro dia de aula, as professoras foram me ensinando muitos elementos para melhorar o encaminhamento das tarefas do nosso dia a dia, bem como quanto à aprendizagem, aperfeiçoamento e bem-estar de cada criança. Eis que nos primeiros dias começaram a surgir diversas dificuldades frente a algumas tarefas. Dificuldades para estimular, corrigir, interagir, brincar e mediar atividades, trocar fraldas e etc. Afinal, eu estava aprendendo praticamente tudo. E nos momentos em que eu vivia essas dificuldades e era orientada pelas minhas colegas, comecei a experimentar algumas reações dentro de mim, acompanhadas de alguns pensamentos negativos que se manifestavam na minha mente, como: elas estão me criticando, sou incapaz, acho que devem estar falando mal de mim, ai, tenho muitas dificuldades, faço isso melhor do que elas. Alguém aí já viveu algo parecido? E será que é possível realizar um trabalho em equipe com esses pensamentos? Eu comecei a compreender que com aqueles pensamentos eu não conseguia aprender e aproveitar a oportunidade que as minhas colegas me ofereciam de superar as minhas dificuldades com as orientações que eu estava recebendo. E além disso, eu observei que as reações também atrapalhavam o meu vínculo não somente com as professoras, mas com as crianças. Mas se a minha verdadeira vontade era aprender e me capacitar para colaborar da melhor forma com as professoras e as crianças, eu estava tão feliz com aquela oportunidade. Por que esses pensamentos surgiam na minha mente e me faziam ter sensações ruins? Então eu decidi pesquisar na bibliografia logosófica os temas ligados a essa experiência, para conhecer o que estava acontecendo dentro de mim. Encontrei o livro Deficiências e Propensões do Ser Humano, onde o autor ensina a identificar os pensamentos negativos e como eles afetam a minha vida. E também me ensina a como superá-los. E com essa investigação, eu fiz mais outras 2 grandes descobertas que eu estou aprendendo. Uma é a observação inteligente, que me leva a observar o que está acontecendo dentro de mim. E a outra é a anotação, que me auxilia na identificação dessas reações e pensamentos. E conforme fui conhecendo com mais clareza, também fui gradativamente aprendendo a criar pensamentos construtivos, como recordar o quanto eu quis viver esse estágio, o meu verdadeiro anelo de aprender e colaborar,
e valorizar a generosidade das professoras em me ensinar. Funcionaram como uma espécie de defesas, que foram tomando o lugar daquelas reações e pensamentos negativos e me dando forças para me superar. E também me perguntei, o que eu posso aprender com o exemplo dessas professoras? Como eu posso colaborar com o nosso trabalho? O que eu posso melhorar? E quais recursos preciso? E aí estavam grandes forças que eu estou aprendendo a cultivar, que eu compreendi essenciais para viver o trabalho em equipe. Além do esforço, a alegria e o sentimento de gratidão pelas queridas professoras, pelas crianças e por essa pedagogia que tanto me faz feliz em poder aprender enquanto ensino. E assim eu penso que posso fazer parte de uma equipe. Muito grata! Não é assim? Quando concluímos um trabalho em equipe, nos sentimos felizes juntos. É uma felicidade coletiva e parece bem maior. Com isso, eu também posso dizer que as minhas atitudes no trabalho em equipe foram melhorando gradualmente e, como consequência, os resultados têm sido bem melhores. Isso está se revertendo em estímulos para que eu avance mais ainda, inclusive estudando melhor esse tema. Bem, com os conceitos mais hierarquizados, além de melhorar as minhas atitudes nesse sentido, eu pude colaborar com uma parte desse conhecimento no meu campo profissional, promovendo várias reflexões. Eu levando meus alunos a refletir, por exemplo, se fazer pelo outro é realmente fazer um bem ao outro? Aqui entra um outro conceito logosófico que eu considero muito especial, que é o conceito de dar, e que eu vejo que ele tem íntima relação com o trabalho em equipe. Vamos ver? O autor diz o seguinte: dar é ensinar. Aquele que dá, ensina, porque todo exemplo é um ensinamento. Dar é ensinar. Olha só. E eu que preferia fazer do que ensinar. Hoje eu entendo que é mesmo muito mais altruísta eu dar por meio do ensinar, pois aprender é muito mais útil e produtivo para quem recebe. Vai proporcionar um bem mais duradouro, mais independência e liberdade, não é mesmo? Bem, eu listei algumas palavras-chave ou conceitos que eu entendo estar intimamente vinculados ao bom desenvolvimento de um trabalho em equipe. Vamos ver alguns? Além daqueles que eu já citei antes. Modéstia. É preciso modéstia para atuar em grupo? E paciência. Sem ela, como serão os resultados? Flexibilidade. Se eu achar que as minhas ideias sempre são as melhores, eu já sei o que esperar do grupo, não é verdade? O desprendimento, a disciplina, o interesse, a ordem, entre muitas e muitas outras. Eu posso não atuar assim, não conseguir atuar assim de imediato, mas se eu me dispuser a trabalhar em equipe com essas qualidades, consciente de que eu tenho a possibilidade de me superar e colaborar com muito mais eficiência, com certeza eu vou aproveitar muito melhor essas oportunidades. Eu estou compreendendo que o trabalho em equipe é um campo experimental riquíssimo para se cultivar inúmeras qualidades e superar a si mesmo. Eu realmente nunca havia pensado assim tão amplamente sobre essa atividade. Eu só vinha valorizar, e digo mais que valorizar, hierarquizar o trabalho em equipe, estudando esse assunto em logosofia.
Eu entendi que essa atividade, por exemplo, é um meio para exercitar a minha verdadeira missão aqui na Terra. Eu penso que é me superar e ser muito útil no meio em que eu vivo. Ampliando a compreensão de que eu, como parte da natureza, eu faço parte de uma cadeia de processos que se entrelaçam e dão sustentabilidade a toda a criação, e que só tendo essa consciência é que eu posso cumprir com a parte de responsabilidade que me cabe. Outro dia, eu me detive a pensar sobre este outro fragmento do conhecimento logosófico. Na natureza, todas as partículas que a configuram colaboram entre si. É mesmo? Está estampado na natureza, com clareza, que todas as partículas colaboram entre si? Eu recordei de alguns exemplos. Formigas são insetos sociais e trabalham juntas para levar objetos muito maiores do que elas até o formigueiro. Os peixes se reúnem em cardumes para se defender contra predadores. A principal característica do agrupamento é a sincronia de movimentos ao nadar. Uma das funções desse comportamento cooperativo dos pássaros é usar a força do todo para intimidar os predadores. Criam a ilusão de ser um corpo só para tentar confundir seus predadores naturais. As abelhas são consideradas o símbolo do trabalho e da cooperação. Na sociedade das abelhas não há um posto central de comando. O poder é disseminado através da colmeia. Sim, porque ali cada uma cumpre rigorosamente com o seu papel. Se vimos que na natureza todas as partículas colaboram entre si, penso que obedecem a processos naturais, e em especial à conservação da vida, sem uma consciência individual. Então eu me perguntei, e na humanidade, onde o ser humano pode realizar câmbios por própria vontade, possui uma inteligência, um livre-arbítrio, como temos trabalhado em equipe? Com que consciência? Vamos ver que experiência a Luciana tem para compartilhar conosco? Que belos exemplos a natureza nos apresenta, não é mesmo? Eu comecei a observar ao meu redor e ver em tudo o resultado de um trabalho em equipe, mas me detive na mente humana. Eu tenho aprendido que na minha mente existem e transitam muitos pensamentos. E são os pensamentos que me movem. Claro, eles podem me mover a realizar aquilo que me propus ou, ao contrário, deixar de realizar, a postergar, a perder oportunidades ou até mesmo ao erro, que provavelmente me arrependerei depois. Então, eu entendi que eu não posso deixar esses pensamentos ao acaso. Eu preciso identificar o que tenho na mente, selecionar, recrutar e gerenciar uma verdadeira equipe de pensamentos na minha mente, que colabore comigo rumo ao cumprimento de cada um dos meus objetivos. Mas como? Estando atenta para dispensar dessa equipe aqueles que, mesmo parecendo bonzinhos, me desviam do foco. Como aqueles pensamentos que me sugestionam, deixa para depois, quando isto ou aquilo estiver concluído, eu faço. Ou estou tão cansada, hoje já trabalhei tanto. E por outro lado, eu também preciso recrutar e selecionar os melhores pensamentos, que tenham afinidade com cada objetivo que eu tenha me proposto, que sejam em quantidade e capacidade suficientes também, e que estejam sempre dispostos a colaborar. Por exemplo, aqui estou eu em uma pedalada e me proponho um desafio.
de atravessar esta passarela com uma elevação considerável pedalando. Para cumprir com êxito, vou então recrutando a seu tempo os pensamentos que eu preciso. Você consegue, vamos lá. Se concentra, ajusta a marcha, respira fundo e força. Força, força, só mais um pouco. E cheguei. Essa é a equipe de pensamentos que colabora comigo neste desafio. Se eu permitisse que outros pensamentos me sugestionassem que eu não conseguiria, não aguentaria, eles poderiam colocar em risco o resultado de toda a equipe. Este foi um pequeno exemplo que eu trouxe para vocês, mas esse exercício de recrutamento e seleção de pensamentos pode ser realizado para qualquer objetivo que se queira cumprir, até mesmo se eu quero ser mais paciente em algumas circunstâncias que vivo. E o esforço contínuo deste exercício tem me permitido formar a minha própria equipe, que devidamente a postos no momento que eu preciso, não permite desvios ou postergações. Obrigada. Eu pensei na família. Será que podemos considerar a família como uma equipe? Na convivência em família, é possível ver mais do que um trabalho de mútua colaboração, mas sim um trabalho cheio de mútuo afeto também. Não é verdade? Outro dia, eu estava entre familiares e nós estávamos nos organizando para um café. A anfitriã determinava o que cada um poderia fazer. E a mim foi designado, além de alguns afazeres da casa, o de ir ao supermercado e de dar carona a alguns convidados. Eu surpreendi novamente aquele velho pensamento de que eu estaria me sobrecarregando. Mas eu pude de imediato trazer à minha consciência todos os estímulos deste estudo, desses conhecimentos. Além disso, refletir sobre o grande afeto e a gratidão que eu sinto por esses queridos familiares e pelo tanto que já recebi deles, e o quanto essa convivência me faz feliz. Vejam como esse trabalho de observação interna tem que ser uma constante para que esse novo conceito seja uma realidade em minha vida. Pode haver uma alegria maior do que colaborar nessa equipe com um estado interno de consciência, afeto e gratidão? Voltando àquela citação de que todas as partículas colaboram entre si na natureza, sou uma partícula da natureza? Qual é o meu papel como partícula da natureza humana? Como é que eu me vejo diante dessa afirmativa? Está dando para perceber o quanto é possível ampliar o conceito de trabalho em equipe? Bem, eu posso afirmar que verifico quanto transcendeu internamente a minha compreensão sobre o que significa trabalhar em equipe. Para a minha superação, para a superação da humanidade em geral, claro, quando houver essa compreensão na grande maioria. E o novo conceito que eu estou formando agora, de trabalhar em equipe, é que é um pensamento de Deus e que está plasmado na natureza para que todas as partículas, que incluem o ser humano, colaborem entre si. E para quê? Para cumprir os processos evolutivos estabelecidos por leis universais. E que leis? A lei de evolução, de causa e efeito, de correspondência, entre tantas e tantas outras. Leis que também estudamos em logosofia. Esse estudo, além de ampliar a minha compreensão sobre o conceito de trabalho em equipe, ampliou muito a consciência sobre a minha vida, sobre a vida, a natureza e até sobre Deus. E claro, também tem me feito refletir muito sobre o meu papel individual no meio social em que eu vivo.
quanto à contribuição em termos de tempo e conhecimento que eu devo oferecer para o bem comum. Hoje, o esforço nas atividades de trabalho em equipe que eu participo, tenho focado para que o novo conceito que eu estou formando se concretize em ações. Eu aproveito para compartilhar com vocês mais um trecho do autor da Logosofia que considero muito eloquente sobre o que estamos tratando hoje. Ser mais nisto ou naquilo satisfaz, sim, a vaidade pessoal, mas não a consciência. Essa é a causa pela qual o homem sente muitas vezes necessidade de reunir-se com outros para realizar em comum uma obra edificante, cuja realização, empreendida individualmente, se mostraria penosa ou impossível. É o ensinamento da própria criação, que uniu todas as coisas e todos os seres para cumprirem sua missão em estreita colaboração. Que essas palavras fiquem para a reflexão de cada um de vocês. Eu agradeço a atenção e desejo uma ótima noite a todos. Muito grata, Vera, Luciana, Ana Júlia, por compartilhar conosco tantos elementos extraídos das experiências. Esperamos que vocês possam levar algum elemento de valor que possa contribuir para a vida. Um tema que sempre esteve presente na humanidade e na própria criação, como a Vera apresentou, que inspirou e inspira os que buscam a evolução e a superação. A Fundação Logosófica oferece um curso de 3 ou 4 semanas para os que queiram saber mais sobre logosofia, seus conceitos, objetivos, os princípios e o autor. Para isso, tem no chat do YouTube um link que vocês poderão acessar ou copiar o QR Code. Ali vocês encontrarão um formulário que bastam 2 informações, o nome e o endereço para que um estudante de logosofia faça um contato. Também temos a plataforma logosofia.org.br, que foi criada onde estão todas as informações e também muitos temas que você poderá pesquisar. Temas como este, vários conceitos em forma de vídeos, palestras, artigos, e também encontra-se para download todos os livros da bibliografia logosófica, do autor Carlos Bernardo Gonzalez Pecote, todos gratuitamente. Então, vocês poderão acessar e ter todas as informações que julgarem necessárias. Vamos permanecer mais uns instantes, vocês poderão copiar o link que vai permanecer aí no chat. E agradecemos a presença de todos nesse momento especial de compartilhar um pouco do que vivemos com as experiências com esse estudo. Muito boa noite.